Nos últimos meses, acompanhamos protestos históricos acontecerem em todo o país. Mas não é a primeira vez que escândalos políticos levam o povo às ruas. No Desvendando a História de hoje, vamos falar sobre o impeachment do primeiro presidente eleito pelo povo após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello defendia valores conservadores, tinha promessa de conter a inflação, modernizar o país e conquistou os brasileiros pela simpatia. A eleição foi acirrada e, por apresentar o plano ideal que mudaria o país, foi considerado um jovem promissor para o cargo. Ficou conhecido como Caçador de Marajás, apelido dado aos funcionários públicos com altos salários. O Collor representava, de certa forma, um Brasil classe média, elitizado, que queria, os valores conservadores, ele posava como moralista, ele chegou à presidência como Caçador de Marajás. O povo, boa parte do povo, comprou aquele projeto do Collor. Mas perdeu o prestígio popular ao implementar o Plano Collor, que congelou temporariamente os salários e confiscou a poupança dos brasileiros. Além de ser acusado por esquemas ilegais no governo. Com o passar dos anos, um ano e pouco de governo do Collor, a gente começou a perceber que as coisas não eram tão fáceis assim. Que a inflação estava voltando, as dificuldades continuavam iguais e o jogo da política continuava com aquela questão de cartas marcadas. Até que o irmão do Collor, Pedro Collor, fez uma denúncia bombástica, ganhou todas as capas de jornais, revistas, falando dos esquemas de corrupção que o Collor e o seu tesoureiro de campanha e o homem forte, o braço direito do Collor, PC Farias, estavam envolvidos. O Caçador de Marajás foi denunciado por desvio de dinheiro público e tráfico de influência política. Esse episódio ficou conhecido como Esquema PC. Foi um processo de compra de apoios políticos e desvio de verba para cada obra que foi feita. Por exemplo, falava-se muito das reformas lá na casa da Dinda, acho que era a residência oficial do Collor, completamente superfaturada. E esse esquema de desvio de dinheiro público ficou caracterizado como um esquema PC, aliado a essa tentativa de compra de votos e de apoios políticos dentro do Congresso e do Senado. Diante das acusações, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. Foi nesse contexto que o então presidente pediu aos eleitores que fossem às ruas com as cores verde e amarela em protesto às acusações. Efeito contrário, as ruas amanheceram negras. O povo apoiou o pedido de impeachment em setembro de 1992 e milhares de pessoas acompanharam a votação com rostos pintados em verde e amarelo. A sociedade gritava fora Collor. Interessante que o movimento estudantil, que tinha sido meio amortecido por esse processo da ditadura militar, de repente ressurge nesse movimento do fora Collor. A UNE meio que ressuscita nesse processo, a União Nacional dos Estudantes, e com base nos estudantes secundaristas, no caso que hoje a gente chama de ensino médio, começou uma movimentação popular onde os jovens foram para as ruas. Há muito tempo que a juventude brasileira, estudantil, não ia às ruas para protestar, para se manifestar. Essa pressão popular se espalhou pelo Brasil inteiro, e foi amplamente noticiada pela imprensa. Então a pressão popular, ela ganhou e reverberou no espaço da imprensa e acabou chegando a todos os brasileiros. O impeachment já estava certo. Tantas acusações e evidências aceleraram para que Collor renunciasse logo ao cargo de presidente. Olha, a renúncia foi uma espécie de carta na manga que o Collor tirou aos 49 do segundo tempo. Porque o processo de cassação do impeachment era iminente, estava quase para acontecer. E nas sessões instauradas para isso, chega a carta de renúncia. Isso foi já em dezembro de 92. A estratégia de renunciar ao cargo foi em vão. O Collor tentou, foi uma alternativa que ele buscou, no sentido de, com a renúncia, escapar de uma punição maior
e ficar inelegível, né? Só que acabou não sendo tão favorável assim para ele, porque ele acabou ficando inelegível por 8 anos, né? Não podia participar, né, de eleições durante esse período. Sem Collor na presidência, o vice-presidente Itamar Franco assumiu o cargo e termina o mandato em dezembro de 1994. O Desvendando a História está terminando. Quer saber mais sobre os fatos importantes que marcaram o Brasil e o mundo? Confira o site da TV UVA.